Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem nascer com tudo dando certo, enquanto outras vivem tropeçando nos mesmos erros, geração após geração? Não é azar. Não é destino. É repetição de padrões, e padrões que os pobres continuam reproduzindo sem perceber, enquanto os sábios fazem exatamente o oposto. E o mais assustador: esses erros não estão escondidos. Eles estão nas pequenas atitudes do dia a dia, nas escolhas silenciosas, nas desculpas que parecem inocentes, mas que estão enterrando sonhos todos os dias. Hoje, você vai descobrir o que a maioria nunca teve coragem de enxergar: o método silencioso dos sábios. Um código de comportamento que não é ensinado na escola, que não está nos conselhos populares e que vai totalmente contra o que te disseram a vida inteira. Mas atenção, isso não é sobre dinheiro apenas. É sobre mentalidade. Sobre postura. Sobre como você encara o mundo e, principalmente, sobre o que você decide tolerar na sua própria vida. Enquanto a maioria se distrai tentando parecer bem-sucedida, os verdadeiros sábios constroem em silêncio. Eles evitam os erros óbvios e os invisíveis. Eles enxergam onde ninguém vê. E por isso vencem. Eles não perdem tempo culpando o governo, a família ou o passado. Eles aprendem, ajustam, agem. Simples assim. Mas extremamente raro. E por isso, tão poderoso. Se você continuar acreditando nas mesmas histórias, vai repetir os mesmos finais. E eu te pergunto, e até quando? Até quando você vai seguir padrões que te mantêm preso, enquanto a vida que você realmente quer escapa por entre os dedos? Hoje, neste vídeo, você vai quebrar esse ciclo. Vai entender o que nunca te contaram. Vai ter acesso àquilo que separa os que vivem na reação, dos que vivem na criação. Então respira fundo, olha para dentro e se prepara. Porque a partir de agora, você vai mergulhar em uma jornada que poucos têm coragem de seguir. Uma jornada de verdade, de ruptura e de reconstrução. E se você tiver a ousadia de continuar até o final, talvez finalmente entenda por que os sábios vencem, e por que os pobres continuam errando. O fracasso raramente chega de uma vez. Ele se instala aos poucos, em pequenas decisões diárias que parecem inofensivas, mas que, somadas, constroem uma vida de estagnação. O primeiro grande erro é acreditar que o que é comum é normal. Crescemos ouvindo que trabalhar duro é suficiente, que estudar e esperar pelo reconhecimento vai garantir o sucesso. Mas a verdade? O sistema está cheio de pessoas esforçadas que continuam quebradas, frustradas e exaustas. Pobres cometem o erro de viver no automático. Acordam, trabalham, reclamam, dormem e repetem. Vivem apagando incêndios, sem nunca parar para construir o que realmente importa. São reféns do imediatismo. Trocam tempo por prazer rápido, ao invés de construir algo duradouro. E nem percebem que isso se tornou um padrão: comprar o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar quem nem liga. Outro erro clássico: acreditar que alguém virá salvá-los. Que o governo, um chefe ou até Deus trará um milagre sem esforço pessoal. Os pobres confundem fé com passividade. E vivem esperando a sorte, quando na verdade o sucesso é consequência de ação consciente, estratégica e contínua. Os sábios sabem disso. Por isso, não pedem permissão. Eles agem, enquanto os outros esperam. Mas talvez o erro mais perigoso de todos seja o da mentalidade fixa. Pobres acreditam que nasceram assim e morrerão assim. Que são vítimas das circunstâncias. E quando acreditamos nisso, perdemos o único poder que realmente importa, o poder de mudar. Os sábios, por outro lado, sabem que qualquer mudança externa começa dentro. E por isso treinam sua mente como um guerreiro treina sua espada. Outro erro que sabota milhares de pessoas: cercar-se de quem pensa pequeno. A média das 5 pessoas com quem você mais convive molda sua visão, seus limites, seus sonhos. Pobres se contentam com conversas rasas, com reclamações e distrações. Sábios buscam ambientes que os elevem, que os desafiem, que os tirem da zona de conforto. Eles sabem que não se cresce em solo infértil.
Se você se identificou com algum desses erros, não se culpe. A maioria de nós aprendeu tudo isso sem questionar. Mas hoje, agora, é hora de virar a chave. De parar de repetir padrões herdados e começar a reescrever sua história com consciência, clareza e coragem. O primeiro passo é enxergar. E agora que você viu, não tem mais como voltar. Sábios não são mais inteligentes. Eles apenas têm uma forma diferente e muito mais estratégica de pensar. Enquanto a maioria vive presa ao que está diante dos olhos, os sábios desenvolvem a habilidade de enxergar além. Eles não reagem aos acontecimentos. Eles antecipam. Eles criam. Eles constroem realidades, porque entenderam que a mente é o verdadeiro campo de batalha. Eles não pensam em curto prazo. Enquanto o pobre se pergunta, quanto custa? O sábio pergunta, quanto isso me faz crescer? Ele não vê gasto, ele vê investimento. Ele não vê tempo perdido, ele vê oportunidade. Isso muda tudo. Porque o foco sai do prazer momentâneo e vai para a construção de algo sólido, que resiste ao tempo, à crise e à opinião dos outros. Sábios também têm uma característica em comum, o controle emocional. Eles não vivem em reatividade. Eles não explodem, não se vitimizam, não se rendem ao caos. Eles entendem que perder o controle emocional é entregar as chaves da própria vida nas mãos dos outros. E por isso, cultivam o autocontrole como um guerreiro afia sua espada todos os dias. Outro ponto poderoso, os sábios são seletivos com o que consomem, e não só em termos de comida ou produtos, mas de informação, energia, ambientes. Eles sabem que tudo que entra, influencia. E por isso, evitam a mediocridade. Não assistem qualquer coisa. Não ouvem qualquer um. Não se alimentam de lixo mental. Eles protegem o território mais valioso que existe e a própria mente. E há um segredo que quase ninguém percebe, os sábios falham. E falham muito. Mas eles falham em direção ao objetivo. Eles entendem que o erro é parte do processo. Que não existe crescimento sem dor. Mas, diferente dos pobres, eles não param. Eles aprendem. Eles ajustam. Eles seguem. Por isso, vencem. Porque a derrota nunca é o fim, apenas um passo a mais na direção da vitória. Por fim, os sábios não se acham superiores. Eles apenas escolheram assumir a responsabilidade total pela própria vida. Eles não culpam. Eles não esperam. Eles não vivem no e se. Eles vivem no como faço. E essa simples mudança de postura transforma destinos. E pode transformar o seu, se você decidir mudar o jeito que enxerga a si mesmo e o mundo. O método dos sábios não é uma fórmula mágica. É um conjunto de códigos mentais, hábitos estratégicos e decisões conscientes que, aplicados de forma consistente, mudam completamente a trajetória de uma vida. O primeiro desses códigos é a visão de longo prazo. Eles não querem parecer ricos, eles querem ser. Eles não buscam status, eles constroem liberdade. Outro código poderoso, rotina com propósito. Sábios não acordam e simplesmente deixam o dia acontecer. Eles criam um ritual. Eles definem a intenção do dia. Eles alimentam corpo, mente e espírito. Sabem que disciplina é liberdade. Que consistência é o novo talento. Que fazer o básico bem feito todos os dias vale mais do que explosões de motivação. Sábios têm um código de ouro e aprender sempre. Eles leem, estudam, escutam, observam. Enquanto a maioria perde tempo com fofocas e distrações, os sábios investem horas diárias em evolução. E mais, eles aplicam o que aprendem. Porque conhecimento sem prática é ilusão. O que muda sua vida é o que você faz com o que sabe. O próximo código é o da multiplicação. Pobres gastam. Sábios multiplicam. Eles aprendem sobre finanças, negócios, investimentos. Eles estudam como o dinheiro funciona.
Eles colocam o dinheiro para trabalhar por eles, enquanto os pobres continuam trabalhando por dinheiro até o último dia de vida. A diferença não está na renda. Está na mentalidade. Outro ponto fundamental: os sábios cuidam do invisível. Eles tratam bem seus pensamentos, cultivam silêncio, fazem pausas, olham para dentro. Eles sabem que aquilo que você não resolve internamente, vai te sabotar externamente. Por isso, tratam suas feridas antes que elas se tornem padrões. É por isso que vencem, porque vencem dentro antes de vencer fora. E o último código é brutalmente simples: na ação. Os sábios agem antes de se sentirem prontos. Eles não esperam tudo estar perfeito. Eles não buscam aprovação. Eles vão. Eles fazem. E ajustam no caminho. Porque quem espera a certeza, nunca começa. E quem nunca começa, nunca chega. Todo processo de mudança começa com uma decisão. Mas não qualquer decisão, e uma decisão com força emocional. A partir do momento em que você decide, de forma inegociável, romper com os erros que te trouxeram até aqui, um novo ciclo começa. E esse ciclo exige 3 pilares: clareza, disciplina e identidade. Clareza do que você quer e do que não aceita mais. Porque sem clareza, a mente se distrai. O ambiente te domina. A rotina te engole. Você precisa ter metas definidas, mas acima de tudo, uma visão de futuro tão forte que te arranque da cama quando ninguém estiver olhando. Sem isso, tudo vira desculpa. Disciplina é o segundo pilar. E aqui não tem mágica. Vai doer. Vai dar preguiça. Vai parecer impossível. Mas se você só age quando está motivado, você nunca vence. Disciplina é fazer mesmo sem vontade. É lembrar o porquê você começou quando tudo em você quiser desistir. E essa força vem da decisão que você já tomou lá atrás. Identidade é o terceiro pilar. Porque você nunca vai sustentar resultados maiores do que a imagem que tem de si mesmo. Enquanto se enxergar como alguém limitado, medíocre ou coitadinho, vai se sabotar. A chave é mudar quem você acredita ser. E isso se constrói com novas atitudes, novos ambientes, novas palavras, novas companhias. E não pense que será fácil. Você será testado. Vai sentir vontade de voltar para os velhos padrões. Mas lembre-se, e nada que vale a pena é fácil. Fácil é continuar onde está. Difícil é ter coragem de se reinventar. Mas é exatamente isso que separa quem vive de arrependimentos de quem vive de conquistas. A transformação acontece no escuro, no silêncio, na constância. Quando ninguém aplaude. Quando ninguém percebe. Mas se você continuar, um dia os resultados vão gritar tão alto que o mundo vai ouvir. E nesse dia, você vai entender que valeu a pena cada renúncia, cada queda, cada escolha certa quando tudo em volta dizia o contrário. A partir de agora, você tem 2 escolhas. A primeira é ignorar tudo o que ouviu, voltar para a sua rotina e continuar cometendo os mesmos erros, esperando que algo mude por mágica. A segunda, mais difícil, mais desafiadora e infinitamente mais poderosa, é usar esse conhecimento como um divisor de águas na sua vida. Sábios não são especiais. Eles só decidiram viver diferente. E pagaram o preço disso e abriram mão do conforto, da aprovação dos outros, da mediocridade travestida de segurança. Em troca, conquistaram liberdade, propósito, impacto. Você pode fazer o mesmo. A escolha é sua. Sempre foi. Lembre-se, ninguém vai fazer isso por você. Não espere que o mundo te entregue nada. A vida recompensa ação, coragem, persistência. Não é sobre sorte. É sobre estratégia. Não é sobre domingo. É sobre decisão. Todos os dias você está escrevendo sua história, e a pergunta é: que tipo de história quer contar no final? Evitar os erros dos pobres é apenas o começo. O verdadeiro poder está em construir uma mentalidade sábia, uma vida com propósito e um destino que você tem orgulho de viver.
E isso começa agora. Não amanhã. Agora. Porque o futuro não é um lugar que você visita. É algo que você constrói, decisão por decisão. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já está entre os poucos que decidiram acordar. Agora é hora de agir. De aplicar. De transformar. Porque saber não é poder. Saber e fazer é que muda tudo. E se você tiver essa coragem, pode apostar que nada mais será como antes. E que fique gravado, os erros dos pobres não são seu destino. O método dos sábios agora está nas suas mãos. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com isso? Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é, ou, pelo menos, sobre quem você está decidido a se tornar. A maioria para no meio. Desiste. Fecha o vídeo. Volta para os mesmos hábitos, os mesmos erros, a mesma vida. Mas você ficou. Você escutou. Você refletiu. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, tenha sentido aquela faísca: eu posso mais. Porque pode mesmo. E o que te trouxe até aqui não precisa definir até onde você vai. Hoje você viu que os erros dos pobres não estão apenas no bolso, mas no pensamento. Na forma como enxergam o mundo, como reagem à dor, como se sabotam acreditando que nasceram para pouco. Você viu que os sábios não nasceram prontos, e eles se tornaram. Porque tomaram decisões diferentes. Pensaram diferente. Agiram diferente. E, por isso, conquistaram um destino diferente. Agora, você tem consciência. Você tem o mapa. E com isso, vem a responsabilidade. Porque o conhecimento que não é aplicado se torna peso. E a pior prisão é saber que poderia ter mudado tudo, e não fez. Então, seja quem rompe o ciclo. Seja quem reescreve a história da sua família. Seja aquele que, lá na frente, será lembrado como que teve coragem de fazer o que a maioria não teve. Não se trata de sorte, nem de oportunidade. Se trata de postura, de decisão, de constância. Os erros dos pobres continuarão seduzindo o conforto imediato, a vitimização, as desculpas fáceis. Mas agora você tem o olhar treinado para reconhecê-los. E mais do que isso, você tem o poder de evitá-los. E esse é o início da liberdade real. A liberdade que começa dentro de você. Então, a partir de hoje, vigie seus pensamentos como um leão vigia sua caça. Escolha seu círculo como um sábio escolhe suas palavras. Alimente sua mente como quem cultiva um jardim sagrado. Porque tudo o que você planta, você colhe. E a colheita dos sábios é grande. É profunda. É duradoura. E está ao seu alcance, se você tiver coragem de plantar o que a maioria evita. Se essa mensagem mexeu com você, se algo dentro de você despertou, então não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar. Curta, comente aqui embaixo com o que mais te impactou, eu quero ler sua visão, sua decisão, seu compromisso. E se ainda não está inscrito no canal, essa é sua hora, porque aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo à sua versão mais poderosa. Até o próximo, e lembre-se, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque nasceu para vencer.